5 Viver em outro mundo. Capítulo 141. Enquanto Zhao estava ocupado, uma situação estrondosa desdobrou-se nas planícies de Lika. Pela primeira vez na história do clã Purcell, seu exército de controle de pragas não foi capaz de parar a infestação. Ao contrário, eles acabaram de perceber que essa praga era a pior entre todas as infestações de pragas já registradas. Como esse já era o caso, e tendo sido enviadas todas as forças disponíveis da fortaleza Benil, um ancião do clã Purcell da cidade Casa, ancião Shirvan, foi ordenado a liderar uma equipe para ir para o lado leste das planícies de Lika. Zhao e Gren lançaram a praga em mais de 10.000 acres de terra. Coincidentemente, todos estavam na parte leste das planícies de Lika. Esta foi a razão pela qual o ancião foi enviado para a área leste esperando que eles possam exterminar as pragas no menor tempo possível. Quando eles chegaram, ficaram surpresos. O que eles viram foi muito além de suas imaginações. Houve um grande número de pragas infestando os campos. Eles viram que as zonas de segurança formadas não foram capazes de bloquear as pragas. Eles também observaram que essas pragas se reproduzem muito rápido e facilmente quebram as zonas de segurança. Devido a isso, os 5 magos do exército foram encarregados de lidar com pelo menos 1.000 acres cada, o que era simplesmente impossível. Mesmo contabilizando o resto dos guerreiros e escravos, não havia como isso funcionar. E com a chegada de Shirvan, o exército de controle de pragas da fortaleza Benil ainda estava formando outra zona de segurança, o que seria completamente inútil agora. A verdade é que eles nem sabiam que essas pragas não teriam desaparecido até que sua vida predeterminada acabasse. Na realidade, o espaço de Zhao era uma existência diferente de toda a magia do continente Ark. A lógica por trás das leis que ela continha era diferente em comparação com o que este mundo tem. Assim, todos assumiram que as pragas morreriam depois que as derrubassem ou atacassem com suas habilidades mágicas. Eles concluíram que sua capacidade reprodutiva era simplesmente espantosa, porque mesmo que os matassem, eles ainda mantinham seus números. Infelizmente, esse não foi o caso. Esses insetos realmente morreram. Mas surpreendentemente, eles imediatamente revivem, e quando o fazem, eles se transformam em um novo inseto, e novamente se movem muito mais rápido para outra planta de trigo e começam a infestar. Devido aos seus números, o exército do clã Purcell não foi capaz de perceber essa ocorrência. Além de um ancião da cidade Casa e do exército que foi enviado anteriormente pela fortaleza Benil, todos da fortaleza Benil, os membros do clã e seus escravos, estavam agora se mobilizando. Lembre-se, há um total de 5 milhões de pessoas na fortaleza, e quase todas estavam agora nas planícies de Lika. Apenas cerca de 5.000 foram deixados na fortaleza Benil, que inclui os guardas e pessoas velhas e fracas. Com um grande movimento como este, todo e qualquer comerciante do Ducado de Purcell foi alertado. Eles enviaram espiões para monitorar o que o clã Purcell estava fazendo. Mais cedo, quando a fortaleza Benil enviou um exército de controle de pragas, os comerciantes que têm uma relação com qualquer membro do clã Purcell já enviaram cartas perguntando sobre a situação. Depois de perguntar, eles foram informados de que houve uma infestação de pragas que estava ocorrendo nas planícies de Lika. Esses comerciantes realmente não se importavam tanto assim. Afinal, estamos falando do clã Purcell. Eles sabiam que esse problema seria resolvido bem rápido. Mas então, quando as notícias do massivo movimento na fortaleza Benil foram conhecidas por eles, eles concluíram que as coisas não eram tão simples como pareciam. Infelizmente agora, eles não têm ninguém para perguntar sobre a situação, afinal, a maioria de seus contatos já foram mandados em direção ao leste das planícies de Lika. No entanto, esses comerciantes sabiam que, com os enormes danos causados pela infestação de pragas, certamente haveria escassez de alimentos, o que significa que os preços dos alimentos subirão significativamente. Esta é uma grande oportunidade. Para os comerciantes, a infestação desastrosa não estava dentro de suas prioridades, eles realmente não se importavam. O que eles se preocuparam foi com o impacto que isso trará. Assim,
Esta notícia se espalhou como um incêndio entre os comerciantes do Ducado de Purcell, incluindo o clã Marquês de Laura. A companhia mercantil do clã Marquês na cidade casa era controlada por Laura. Eles estavam treinando falcões de vento para transmitir mensagens. Laura decidiu dar a Nier a responsabilidade de criá-los depois que ela viu que Nier realmente ama animais, e surpreendentemente, ela também era amada por eles. Recentemente, Nier ficou muito feliz. Sua vida era simples. Se Laura estava feliz, ele também estaria feliz. Nier estava alimentando o falcão de vento. Os falcões de vento não eram realmente exigentes quanto à comida, mas preferiam carne. Ao todo, tinha um total de 200 falcões de vento na loja de Laura, dos quais 100 ainda estavam crescendo. Todos os dias eles precisavam fornecer uma grande quantidade de alimentos para eles comerem. Normalmente, uma dúzia de pessoas seria necessária para cuidar de 200 falcões de vento. Afinal, essas aves devem ser ensinadas, portanto, elas também devem ser alimentadas com cuidado, caso contrário, elas serão agressivas e até mesmo atacarão e ferirão seus treinadores. No caso de Laura, Nier era a única treinando com cuidado todos os falcões de vento. Enquanto ela entregasse comida, os pássaros comiam alegremente. Às vezes, Nier levava presas vivas para deixá-las terem experiências predatórias. Esta foi a razão pela qual seus falcões de vento pareciam realmente melhores do que outros falcões criados e treinados pelas outras famílias e clãs. De repente, enquanto Nier alimentava os falcões, ela ouviu o grito de um falcão. O falcão aproximou-se dela e rapidamente pousou em seus ombros. Ela congelou por um momento, depois de olhar para o falcão, ela viu uma carta amarrada em sua perna. Nier imediatamente pegou a carta e disse: Pequeno 13, bom trabalho, agora vá para dentro e coma, caso contrário, seus irmãos tomarão sua parte. Nier nomeou os falcões de vento usando números. Ela podia reconhecê-los instantaneamente, mesmo que os pássaros não tenham nenhuma marca neles. Essa era sua habilidade especial. O falcão de vento esfregou o bico na direção do rosto de Nier algumas vezes antes de voar em direção ao ninho para comer. Nier então levou a carta para a sala de estudos. Laura estava lendo o livro de contabilidade na sala de estudos. O rabanete de Zaoi vendeu facilmente e era muito popular entre os plebeus. Até alguns mercenários compraram deles. A alta concentração mágica foi o motivo, e também foi a razão pela qual a rede de lojas de Laura recebeu o nome de Gambana. Devido à popularidade e às altas vendas dos rabanetes mágicos de Zaoi em todas as lojas e Gambana em todo o Ducado de Purcell, Laura ficou feliz. Nesse momento, Nier chegou e disse: Senhorita, o pequeno 13 acabou de trazer de volta uma carta. Possivelmente está relacionada à situação na Fortaleza Benil. Laura ficou surpresa por um momento antes de pegar a carta. A carta estava realmente relacionada com a situação da Fortaleza Benil. Foi o relatório enviado pelo espião que eles colocaram na Fortaleza Benil. Ela se virou e animadamente disse: Nier, chame imediatamente o vovô Kun, rapidamente. Nier não sabia o porquê Laura ficou animada, mas obedeceu imediatamente. Em pouco tempo, Kun chegou e viu como Laura está atuando. Ele estava com ela desde que ela era jovem. Então ele sabia que algo significativo aconteceu, fazendo com que ela agisse dessa maneira. Ele imediatamente disse: Laura, qual é o problema? Laura virou-se e disse enquanto entregava a carta para Kun: Vovô Kun, uma infestação massiva de pragas aconteceu nas planícies de Lika. A produção de grãos com certeza será muito reduzida. A expressão facial de Kun imediatamente ficou séria. Então ele rapidamente leu o conteúdo da carta. A carta dizia tudo o que estava acontecendo nas planícies de Lika, incluindo o movimento do clã Purcell. Kun agora sabia que as planícies de Lika encontraram uma calamidade desastrosa. Depois de ler cuidadosamente a carta 2 vezes, Kun colocou a carta na mesa e olhou para Laura dizendo: Laura, o que você acha? Laura respondeu: esta é uma ótima oportunidade. Como há um problema nas planícies de Lika, certamente os preços dos alimentos irão aumentar. Agora, devemos começar a acumular alimentos e grãos,
Assim poderemos ganhar muito. Kun não falou e assentiu, quando de repente, uma voz clara e fria disse: Laura, isso não é bom. Viver em outro mundo. Capítulo 142. Um homem de meia idade e de aparência pálida, usando um robe mágico, estava do lado de fora da porta enquanto os três estavam discutindo. Este cavaleiro loiro e bonito era na verdade o pai de Laura, Karen. Karen geralmente não se importa com nada além de seus estudos de magia. Hoje, depois de terminar um experimento, ele foi buscar ar fresco. Sem querer, ele ouviu o que Laura disse e parou. Laura olhou para Karen. Vendo seu pai de bom coração, com seu comportamento terrivelmente doce e covarde, ela não pode deixar de pensar que se não fosse por seu caráter, ele não seria desprezado no Império Axo. Por causa da disposição de Karen, ele não permitirá que Laura faça negócios sujos, especialmente se isso afetar os plebeus. Apesar de Karen não gostar de fazer negócios desde a infância, desde que ele cresceu no clã Marquet, ele entendeu de onde Laura veio. Laura imediatamente correu em direção ao seu pai e disse: Pai, você já terminou sua experiência? Karen balançou a cabeça e disse: Eu quase consegui. Provavelmente, eu só preciso ajustar uma ou duas magias. Eu não estou falando sobre o meu experimento, porém, o que eu estou dizendo aqui é que você não deve acumular comida. Essa questão é simplesmente desagradável, mesmo que nos dê grande lucro. Laura sorriu amargamente e disse: Tudo bem, pai, devidamente captado. Não vamos fazer isso. Meu único medo é que, porque se não fizermos esse movimento, outros o farão, e logo perderemos nossa posição aqui no Ducado de Purcell. Karen respondeu com firmeza dizendo: Não importa se os outros fizerem isso, o que importa é que nós não faremos. Desapontada, Laura resmungou silenciosamente. Aparentemente, ela ainda queria seguir essa estratégia de negócios. Certo disso, Kun disse: Laura, seu pai está certo. Fazer negócios como este é desagradável. Chocada por um momento, Laura não acreditou que até mesmo Kun se opusesse à ideia dela. Para os empresários, tirar o máximo benefício dessa situação era obviamente o que eles deveriam fazer. Então, como Kun se opunha à ideia também, Kun estava observando a aparência intrigada de Laura. Ele sorriu e disse: Karen, Laura, por favor sentem-se. Eles se sentaram na frente de Kun, assim como os alunos estavam na frente de seu professor. Kun olhava para os dois, riu um pouco, depois disse: Laura, para os empresários, maximizar os lucros é da maior importância. Isso é o que eu sempre lhe disse. E provavelmente é a razão pela qual você insiste em seguir a estratégia de negócios que propôs, certo? Laura assentiu com a cabeça. Kun então disse: Laura, você tem que lembrar, os empresários não devem se concentrar apenas em maximizar os lucros. Eles devem ter uma visão de longo prazo e não ser cegados por interesses imediatos. Neste momento, os efeitos da infestação nas planícies de Líquia certamente colocaria o Ducado de Purcell em um estado de crise. E enquanto vendemos o suprimento de alimentos acumulados, faremos uma pequena fortuna dessa situação. Mas, essa estratégia na verdade não tem uma visão de longo prazo. Karen não estava interessada nesse tipo de assunto. Portanto, enquanto estava sentado lá, ele na verdade não estava ouvindo. Por outro lado, Laura escutou com grande interesse, mas não foi capaz de compreender o que Kun disse. Kun tinha desistido de Karen, então disse a Laura: Laura, o clã Purcell é uma força poderosa no Império, e seria capaz de resistir à crise. Se nós acumularmos comida enquanto eles estão passando por essas dificuldades, é o mesmo que adicionar um insulto aos seus ferimentos. Isso já está ofendendo o clã Purcell, então, mesmo que ganhemos alguns hoje, no futuro, não poderemos cooperar suavemente com eles. Laura era uma mulher inteligente e não uma comerciante gananciosa, ao contrário da maioria. Assim ela entendeu o que Kun disse enquanto assentia de acordo. Mesmo que o clã Marquet fosse forte, o poder real neste mundo eram aquelas grandes e antigas famílias nobres, nas quais o clã Purcell fazia parte. Uma vez ofendidos, no futuro, fazer negócios no Ducado de Purcell seria difícil.
Mesmo depois de considerar a relação do clã Marquei com o clã Purcell, eles ainda serão suprimidos. Isso vai atingir diretamente a loja Guambana, afinal, eles foram estabelecidos no Ducado de Purcell. Depois de Laura assentir, Kun continuou, todos esses anos construindo a reputação de nossa loja Guambana, aqui no Ducado de Purcell, serão desperdiçados. Estabelecer isso não foi fácil, muito mais se recuperar uma vez que foi perdido. Neste momento, se atingirmos sua sugestão, poderemos ganhar um pouco, mas em breve, não será possível fazer negócios. Laura ficou assustada ao ouvir o que Kun disse. Se a reputação do Igambana realmente fosse manchada, isso equivaleria à perda de cooperação tanto com o clã Purcell quanto com Zawai, o que significaria que eles perderiam tudo em um instante. Laura sabia claramente, uma vez que ela perdesse os negócios no Ducado de Purcell, seu pior medo se tornaria realidade, que era ser enviada pelo clã para se casar. Kun estava olhando para a aterrorizada Laura, então a confortou dizendo, Laura, você tem que lembrar, perseguir o interesse de ser um empresário não significa que você fará de tudo para conseguir altos lucros. Algumas coisas são possíveis, outras não. Então, desta vez, podemos acumular grãos, mas devemos vendê-los pelo preço normal. Quando Kun disse isso, Laura assentiu e respondeu, tudo bem, vamos apenas fazer o que você sugeriu, vovô Kun. Embora, mesmo se tivéssemos muitos suprimentos, e os outros comerciantes também fizerem o mesmo, quando chegar a hora, não conseguiremos estabilizar o preço assim que vendermos todos os nossos estoques. Kun assentiu com a cabeça e disse, enquanto isso, vamos entrar em contato imediatamente com os fornecedores e pedir pelo menos 4 semanas de fornecimento de alimentos. Mesmo que compremos a um preço mais alto, ainda os venderemos pelo preço normal. Laura assentiu e imediatamente escreveu uma carta que passou a Nier para ser enviada. Embora Karen estivesse distraído, ele tem um histórico de ser um comerciante. É por isso que, desta vez, o que Kun disse o fez sentir que era a decisão certa. Afinal, a decisão de Laura como chefe da cadeia de lojas Igambana no Ducado de Purcell afetaria muitas pessoas. Depois de enviar a carta, Laura andou na frente de Kun e disse, vovô Kun, parece que devemos fazer algo antes que os outros comerciantes afetem o preço dos grãos. Se o preço aumentar muito, estaremos em apuros, pois teremos dificuldade em obter grãos. Kun concordou, assentindo com a cabeça enquanto dizia, o efeito da infestação nas planícies de Lika definitivamente dará problemas ao clã Purcell, e mesmo que eles queiram resolvê-lo em um curto espaço de tempo, isso não será possível. Quando isso acontecer, alguns comerciantes gananciosos acumularão o suprimento de alimentos e espalharão as notícias para aumentar a crise de escassez de alimentos, aumentando a carga para os plebeus. Laura franziu a testa, ela não tinha certeza do que fazer se isso acontecesse. Agora, o que eles podem fazer é estocar tanta comida quanto puderem. Então, quando chegar a hora de aumentar os preços dos alimentos, eles poderão vendê-los ao preço normal. Depois de 2 dias, ao contrário do que acreditavam, eles ficaram surpresos ao saber que os outros mercadores não divulgaram a notícia, como se não soubessem do que está acontecendo nas planícies de Lika. No entanto, Laura recebeu uma carta de seu povo afirmando que as áreas produtoras de grãos ao redor começaram a aumentar seus preços. Mesmo depois da barganha, eles não conseguiram obter nenhum suprimento, pois os lances dos outros comerciantes eram mais altos. Infelizmente, Laura não tem como resolver esse problema. Mesmo que ela realmente quisesse comprar muitos grãos, seus fundos eram limitados. Em comparação com as grandes empresas que tinham o apoio de algumas famílias nobres, ela não tem nenhuma. Mesmo o clã Marquei não lhe dará ajuda, portanto ela não era páreo para as outras grandes empresas. Laura achava que podia comprar apenas outros grãos mais baratos, como arroz de bambu. Infelizmente, ela não podia nem comprar um único grão. Essas grandes empresas eram muito minuciosas que até compraram o arroz de bambu a um alto preço. Laura tentou conversar com essas grandes empresas para discutir a estabilização do preço dos alimentos no mercado,
Mas assim que ela mencionou a questão, ela foi imediatamente ignorada. Obviamente, essas empresas não perderiam essa grande oportunidade de acumular riqueza. No final, mesmo que Laura fizesse o melhor que podia para conversar com outros comerciantes, ela não era capaz de evitá-la. Vendo a situação, Laura se sentiu sem esperança. Ela não estava preocupada com o que os plebeus comeriam, mas sim, ela temia que, uma vez que os estoques acabassem, a loja Igambana perderia sua reputação. Kun ficou realmente chocado ao ver que as grandes empresas agiriam impiedosamente e estocaram toneladas de grãos, totalmente sem se importar se os plebeus viveriam ou morreriam. Agora Kun entendia por que as empresas não divulgaram as notícias. Foi para que eles possam preparar e estocar toneladas de grãos, aumentando assim o preço. Então, uma vez que as notícias saiam, eles terão grandes lucros. Viver em outro mundo. Capítulo 143. Como um empresário, agarrar todas as oportunidades de lucro era muito importante. Ao mesmo tempo, é preciso saber quais oportunidades e quais assuntos têm precedência sobre os outros. Significava, simplesmente, aproveitar a oportunidade certa no momento certo e, ao mesmo tempo, usar os meios apropriados para obter o lucro. Caso contrário, o resultado desejado não seria atingido. Além disso, aproveitar essas oportunidades era a parte mais importante do processo. Senão, como os comerciantes teriam sucesso suficiente para ganhar dinheiro? É preciso descobrir o que as pessoas precisavam primeiro e quais eram as oportunidades. Em seguida, oferecendo alguns meios de assistência, você pode maximizar os benefícios. É isso que as grandes empresas estavam esperando. Eles divulgaram a notícia da infestação assim que for a hora certa, e assim aumentarão muito o preço da comida, o que lhes permitirá obter um enorme lucro. O que incomodou Kun e Laura foi que o clã Purcell não tomou nenhuma decisão para evitar esse problema. Eles tinham comida suficiente para lidar com isso. Ou eles já pararam a infestação? Nos dias de hoje, as cartas enviadas pelos espiões na Fortaleza Benil afirmavam que não havia progresso no extermínio. Em vez disso, a infestação já havia destruído cerca de 10 km de campos de trigo e o clã Purcell parecia não ter ideia de como resolver essa crise. Kun e Laura estavam na biblioteca, discutindo sobre como lidar com a situação. De repente, um criado entrou na sala, fez uma reverência e disse: Senhorita, o ancião dos assuntos externos do clã Purcell pediu para vê-la. Laura e Kun se entreolharam. Eles não esperavam que a reação do clã Purcell fosse tão lenta. Embora tenha sido lenta, foi tarde demais. O clã Purcell tinha pensado que eles seriam capazes de facilmente parar a infestação, então eles não estavam preocupados. Logo, eles descobriram que estavam errados. Depois de mobilizar toda a força que puderem, eles ainda não conseguiram deter a infestação de insetos. Além do mais, a infestação agora está fora do controle. Seu próximo passo foi começar a estocar alimentos para lidar com a redução da produção de alimentos. Eles haviam encontrado esses problemas no passado e imediatamente começaram a discutir com a Câmara de Comércio. A discussão teria como objetivo ver se eles seriam capazes de preparar mais alimentos para lidar com a crise alimentar que se aproximava. Mas o clã Purcell não achava que a grande Câmara de Comércio seria incapaz de lhes dar uma resposta clara. Em vez disso, eles pareciam evitar a questão que fazia qualquer coisa, exceto causar preocupação para o clã Purcell. No momento, o clã Purcell não tinha outro meio. Eles já haviam experimentado escassez de alimentos várias vezes no passado, mas essas situações não eram tão sérias quanto o que estava acontecendo agora. Desta vez, afetou bastante a produção nas planícies de Lika. Tal coisa nunca havia sido encontrada antes. Foi justamente por isso que as grandes empresas agiram mais lentamente. Aqueles grupos estavam prontos para fazer uma matança no Ducado de Purcell. Então como eles poderiam deixar essa oportunidade passar? O clã Purcell deu um passo para trás e começou a colocar restrições em tudo. Neste momento, o clã Purcell enviou um contato para Laura, apenas o ancião do clã de assuntos externos.
Como ancião de assuntos externos era responsável pelos assuntos externos, ele tinha um status relativamente alto. Esse era Stern Purcell. Laura naturalmente entendia porque o outro lado estava chegando e sabia que ela tinha que recebê-lo devido à alta posição de Stern. Assim, ela o recebeu na sala de estar. Quando Laura e Kun entraram, viram Stern na sala, tomando chá. Embora o clã Purcell enfrentasse uma situação muito difícil, dada a posição de Stern como um ancião do clã, sua habilidade de permanecer calmo não era ruim. Antes, ele já havia se encontrado com diferentes comerciantes de várias grandes empresas. Infelizmente, os resultados foram insatisfatórios. Enquanto eles pareciam muito preocupados, Stern não tinha muita experiência e sabia que tudo isso era sofisma. Ficou claro que eles estavam atrasando seus esforços para ajudar. Desta vez, para eles, o clã Purcell era um peixe grande que eles precisavam pegar. Embora Stern estivesse irritado com as ações dessas empresas, ele permaneceu em silêncio por causa de sua força. Ele não disse nada, mas ele acreditava que o clã Purcell seria capaz de sobreviver a esta crise. É preciso saber que o clã Purcell tinha 1000 anos de história, o que não era uma piada. Esses comerciantes queriam aproveitar a situação e fazer uma pequena fortuna. Enquanto o clã Purcell perderia muito, se essas empresas quisessem abalar as raízes do clã Purcell, seria impossível. Enquanto a fundação do clã Purcell sobrevivesse, eles poderiam facilmente se recuperar. Não se esqueça, o território do clã Purcell agora era um ducado. Se eles quisessem fazer negócios aqui, teriam que lidar com os impostos do clã Purcell. Embora as grandes empresas pudessem ganhar muito dinheiro, ainda teriam negócios futuros dentro do ducado de Purcell. No futuro, o clã Purcell poderia impor altos impostos sobre eles e, mais cedo ou mais tarde, compensar o que perderam agora. Stern não conseguia entender a razão pela qual esses comerciantes estavam agindo assim com o clã Purcell. Foi só pelo dinheiro? Ele não acreditava nisso. Essas grandes empresas estavam no continente há muitos anos, e isso não sem razão. Eles não deveriam ter cometido tal erro, certo? Eles realmente queriam destruir o clã Purcell? Mesmo enquanto Stern estava pensando sobre essas coisas, seu rosto ainda parecia tão calmo como de costume. Ele era responsável pelos assuntos externos do clã Purcell. Ele tinha sido treinado desde cedo para nunca mudar sua expressão para qualquer coisa, nem mesmo se o Monte Tai entrar em colapso. Só então, os sons de passos puderam ser ouvidos. Stern olhou para cima e viu Laura e Kun. Ele naturalmente os conhecia como se eles fossem os líderes da loja Igambana dentro do Ducado de Purcell, o que poderia ser considerado como uma grande empresa. Stern também entendeu que Laura saberia para que serve o negócio atual do Ducado de Purcell. O status da empresa não era muito alto e até mesmo as grandes empresas olhavam para baixo. No Ducado de Purcell, no entanto, a influência da loja Igambana não era pequena. Laura entrou pela porta direita. Ela deu cortesias a Stern e depois disse: Laura, cumprimente ancião Stern. Eu mantive o ancião esperando e peço perdão ao ancião. Stern não se atreveu a fazer um grande ato. Ele rapidamente se levantou, virou-se para Laura e retornou a cortesia. A senhorita Laura é muito gentil. Hoje tomei a liberdade de visitá-la. Espero que a senhorita possa me perdoar. Kun e Stern também se cumprimentaram mutuamente. Aqui, no Ducado de Purcell, quase todo mundo estava ciente do status de Kun. Stern, naturalmente, não foi desrespeitoso com Kun. Depois que o pequeno grupo sentou-se, Laura olhou para Stern e disse: Ancião Stern, sei por que você veio, mas, para ser sincera, não há nada que eu possa realmente fazer para ajudar. Stern não esperava que Laura fosse tão direta. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ao lidar com os outros das grandes empresas, se eles não estavam expondo sofismas, então eles falaram pela metade do dia antes que a conversa se voltasse para as perguntas. Ele não esperava que Laura fosse a primeira a falar sobre o assunto principal. Stern olhou para Laura intrigado, e perguntou: Eu não sei o que a senhorita Laura quer dizer. Laura observou Stern e sorriu. Para ser sincera, já sabíamos da calamidade que se abateu sobre as planícies de Lika.
Eu estava pronta para coletar grãos, a fim de ajudar a estabilizar a escassez de alimentos futuros do clã Purcell. Infelizmente, não pensamos nas patas dos outros. Eu queria coletar comida, mas o preço já subiu muito. Mesmo se eu quisesse receber comida barata, não seria capaz. Atualmente, a loja Igambana tem estoque suficiente para vender por 7 dias. Depois de 7 dias, a loja Igambana não terá mais comida disponível para venda. Stern olhou para Laura. Ele queria ver se ela estava falando verdade ou mentiras. Na verdade, ele já havia acreditado no que ela disse. Nada além disso, foi porque ela foi direto ao assunto. Ele não expressou esses pensamentos. Olhando para Laura, Stern disse: "É verdade o que disse, senhorita Laura." Laura deu um sorriso amargo e disse: "Verdade ou não, ancião Stern sabe que tipo de pessoa é meu pai. Desta vez, meu pai queria que eu estabilizasse os preços. É uma pena. Enquanto minhas mãos têm capital, não há como fazer nada contra aqueles que são tão imprudentes." Algum tempo atrás eu tentei procurá-los para discutir este assunto e tentar estabilizar os preços públicos dos grãos do Ducado de Purcell. No entanto, no final, fui recusada. Realmente não tem jeito. Stern tinha uma expressão sombria. Então ele bufou friamente e disse: "Eles querem se aproveitar do clã Purcell. Eles acham que somos assim tão simples?" Desta vez, enquanto a senhorita Laura não estiver envolvida em elevar os preços dos alimentos, no futuro, o clã Purcell se lembrará e não a tratará injustamente. Laura deu um sorriso irônico e disse: "Agradeço ao ancião Stern. Para ser honesta, eu não pude ajudar muito para este assunto atual. Mas vou tentar encontrar uma fonte de grãos. Se houver algum progresso, certamente encontrarei o clã Purcell. Por favor, o ancião Stern pode ficar tranquilo." Stern olhou para Laura. "Então eu representarei o clã Purcell e agradecerei à senhorita Laura. Se a senhorita Laura encontrar uma fonte de grãos, então o clã Purcell apoiará financeiramente." Laura disse com firmeza: "Por favor, tenha certeza, ancião Stern. Se encontrarmos outra fonte de alimento, certamente ajudaremos a estabilizar os preços do mercado. Isso não é só para o clã Purcell, mas para os cidadãos do Ducado de Purcell." Stern se levantou e disse: "Tudo bem, eu vou dizer adeus. Espero que a senhorita Laura faça o que prometeu." Depois de tomar cuidado para dizer suas despedidas aos dois, ele se virou e saiu. Laura e Kun não o mandaram embora. Agora, eles tinham que se preocupar com o problema da comida. Como Laura dissera, a loja Igambana tinha apenas 7 dias de estoque de alimentos. Depois de 7 dias, não será possível encontrar palavras como comida barata. Você só seria capaz de encontrar produtos caros e, como resultado, os preços começarão a subir. Infelizmente, eles não têm como adquirir mais suprimentos. As áreas vizinhas eram de propriedade de outras grandes empresas, portanto não era possível coletar alimentos baratos deles. Se eles decidissem comprar de lugares distantes, os custos de transportar os bens seriam muito caros e teriam preços quase iguais aos dos alimentos locais de alto preço. Depois de 2 dias, Laura ainda não conseguiu encontrar outras fontes de comida. Quando ela começou a escrever uma carta, ela se virou para olhar para Kun e deu um sorriso irônico ao dizer: "Vovô Kun, parece que desta vez, os preços dos alimentos inevitavelmente subirão." Viver em outro mundo. Capítulo 144. Kun Zhang estava desamparado. Nos últimos dias, eles tentaram pensar em um caminho, mas, no final, não conseguiram encontrar grãos acessíveis. Parecia que esses preços que não deveriam subir acabariam aumentando. Laura colocou a carta no chão e forçou um sorriso. "O preço dos alimentos está subindo. Se não aumentarmos nossos preços, só poderemos perder dinheiro. Embora temos conseguido alguns alimentos baratos nos últimos dias, a quantidade era muito pequena. Só pode durar 10 dias ou mais. Depois disso, temo que não consigamos obter nenhum grão de arroz. Quando as notícias do incidente das planícies de Lika saírem, temo que esses mercadores também comecem a agir." Kun Zhang deu um sorriso forçado e disse:
Essa não é a parte mais assustadora. Se não houver a produção das planícies de Lika, então os requisitos alimentares do Ducado de Purcell serão enormes. Além disso, eles precisam de uma quantidade mínima de grãos armazenados para o próximo ano. O preço dos alimentos cairá nos próximos meses, mas quantos grãos o Ducado de Purcell poderá obter? Um déficit alimentar tão grande é suficiente para prejudicar gravemente o clã Purcell. Quando isso acontecer, quantos plebeus não poderão comer? Laura também sorriu ironicamente. Eles estavam agora em uma situação em que não podiam ajudar e só podiam esperar que o clã Purcell sobrevivesse a esse obstáculo. Neste momento, um criado entrou e disse a Laura: Senhorita, o guerreiro seguidor do Senhor Zhao pediu para se encontrar com você. Laura e Kun ficaram olhando um pouco. Depois Laura imediatamente disse: convide-o a entrar rapidamente. Laura atribuiu maior importância a Zhao agora. Antes, quando Laura voltou da montanha de pedra, ela imediatamente foi ver o gnu escamado que Gren mantinha o que. A observação de Laura foi algo claro. Quando Zhao disse que seus gnus escamados eram os melhores, ele de verdade queria dizer isso. Os gnus escamados de Zhao eram realmente bons. Mesmo que sua aparência parecesse a mesma dos gnus de tamanho normal, sua resistência, velocidade e até mesmo as defesas eram nitidamente melhores. Mesmo aquelas bestas mágicas de nível 2 não necessariamente se comparariam ao gnu escamado. Foi justamente por isso que Laura atribuiu grande importância a Zhao. Ela realmente não entendia claramente como Zhao era capaz de tornar as coisas comuns tão melhores quando passavam por suas mãos. Logo, Gren entrou. Desta vez, Gren estava aqui para entregar o óleo para Laura. Sua segunda tarefa era comprar sacos para carregar o milho. Por fim, ele também estava lá para falar com Laura sobre a questão alimentar. Antes de chegar, Gren tinha ido para as planícies de Lika com Zhao para observar a situação lá. Desta vez, eles confirmaram a incapacidade das planícies de Lika de produzir algo que era totalmente contrário às suas expectativas. Zhao usou lançar praga em torno de 7 km2. Ele achava que o dano só se espalharia para cerca de 70 km2 depois de considerar a capacidade do clã Purcell de combater a infestação. Quando chegaram para observar as planícies de Lika, descobriram que a infestação era incontrolável. Como não se atreviam a se aproximar, não conseguiam entender por que as pragas já não haviam sido exterminadas. Mas o que eles estavam certos era que o clã Purcell provavelmente não tinha um bom método para se opor aos insetos. Vendo a situação, Zhao não se atreveu a ser negligente. Ele voltou ao espaço e não plantou milho, mas começou a plantar arroz de bambu. O rendimento do arroz de bambu foi maior que o do milho, mas o problema era que o arroz de bambu não podia ser transformado em farelo de arroz. Assim, sua única saída seria transformar o arroz de bambu em algumas cascas de arroz de bambu. Agora, com a situação nas planícies de Lika, Zhao começou a plantar arroz de bambu em todos os campos do espaço. Nem mesmo as árvores de frutas do óleo foram autorizadas a ocupar o espaço. A velocidade de produção do arroz de bambu foi muito alta. Em um mu de terra, mais de 5.000 quilos poderiam ser produzidos. Além disso, o espaço havia inesperadamente dado um valor de uma safra de nível 5 para amadurecer em cerca de 10 horas. Foi uma safra de uma única temporada. Em um dia, você poderia colher 2 vezes. Em outras palavras, Zhao poderia obter pelo menos mais de 10.000 quilos de arroz de bambu por mu de terra por dia. Zhao economizou cerca de 1 milhão de quilos de milho e quase 1 milhão de quilos de arroz de bambu. Neste momento, ele fez Gren ir para a cidade casa para lidar com 3 assuntos. Além disso, ele deveria observar a situação dentro da cidade casa. Gren estava correndo com 5 gnus escamados puxando suas carroças. Ao lado dela estavam vários zumbis que dirigiam as outras carroças. Esses zumbis realmente pareciam com qualquer pessoa comum. Apenas um guerreiro ou mago de alto nível seria capaz de ver através de sua presença. Foi por isso que Gren se atreveu a levá-los consigo. As carroças estavam cheias de óleo das frutas que eles venderiam para Laura. O óleo da fruta que Zhao produziam era muito melhor do que óleo de amendoim,
Mas Awai não pensou em aumentar o preço. Pelo menos, agora não era a hora. Green ficou surpreso quando viu a situação na cidade casa. Ele pensou que haveria pessoas arrebatando os grãos, mas esse não parecia ser o caso. Todos estavam vivendo suas vidas normais e não parecia haver nenhuma aparência de desordem. Green também analisou a lista de preços da loja Igamban e viu que o preço não aumentara. Isso o deixou intrigado. Dentro de seu coração, ele secretamente pensou: o clã Purcell realmente tem grãos suficientes em suas lojas. Que estranho. Depois que Green revelou sua identidade e pediu para ver Laura, o criado não se atreveu a ser negligente. O criado foi imediatamente avisar a Laura, que rapidamente convidou para a sala do salão no jardim. Green foi guiado pelo criado e logo chegou à porta da sala. Ele encontrou Laura, com um Inier já em pé na sala de estar, prontos para cumprimentá-lo. Green não demonstrou nenhum ar e deu um passo para dar suas cortesias a Laura. Este cumprimenta a senhorita Laura. Laura rapidamente sorriu e disse: Senhor é muito educado. Como o senhor veio me ver, sinto-me muito honrado. Senhor, por favor entre. Quando ela disse isso, ela direcionou Green para entrar na sala de estar. Depois que eles se sentaram na sala de estar, Laura não foi educada e diretamente perguntou a Green: Senhor, eu não sei que assunto te fez vir aqui para a cidade casa. Existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Green sorriu e disse: a senhorita Laura é muito educada. Desta vez, chegamos para incomodá-la um pouco. Nós compramos a prensa de óleo há algum tempo e iniciamos formalmente a extração. Desta vez, tenho comigo 10.000 quilos de óleo e gostaria de pedir à senhorita Laura para nos ajudar a vendê-los. Não sei se a senhorita Laura concordaria. Laura ficou surpresa por um momento, e curiosamente disse: Você já começou a produzir. Os movimentos dos senhores são realmente rápidos. Mas por favor me perdoe por ser rude, eu gostaria de verificar a qualidade do óleo da fruta primeiro. Green sorriu e disse: Isso é normal. O óleo da fruta é algo que produzimos e estou muito confiante com isso. Por favor, senhorita Laura, inspecione o óleo da fruta lá fora. Depois que ele disse isso, se levantou e os dirigiu para o lado de fora. Laura e Kun se levantaram e saíram pela porta com Green. A essa altura, Green fez os mortos-vivos moverem as carroças até o quintal e estacioná-las adequadamente no pátio. Laura olhou para os zumbis como cocheiros. Ela sentiu que eles pareciam um tanto sem espírito, mas não sentiram nada de anormal. Kun, por outro lado, identificou-os com apenas um olhar. Ele sabia que esses guerreiros que pareciam pessoas eram realmente mortos-vivos, então evidentemente eram zumbis. Laura estava andando na frente e Kun não pôde deixar de puxar a mão dela. Laura parecia intrigada com Kun, enquanto Kun tinha uma expressão vigilante direcionada aos zumbis. Kun, antes de ver esses zumbis, sabia que os zumbis normais não eram como esses cocheiros. Zumbis normais tinham corpos em decomposição. Por outro lado, esses zumbis cocheiros pareciam uma pessoa comum, o que significava que eles eram de alto nível. Os zumbis de alto nível eram geralmente venenosos, e até mesmo um pouco desse veneno era muito potente se fosse tocado por um humano. Kun definitivamente não tinha medo de Green machucá-los, mas ele estava preocupado que Laura pudesse ser infectada por esses zumbis se ela esbarrasse neles. Como o cadáver era venenoso, era uma situação problemática. Green notou a reação deles, riu e disse: O Sr. Kun não precisa se preocupar. Eles são meus servos. Eles passaram por um refinamento especial, para que seus corpos não liberassem veneno naturalmente. Só quando eles lutarem eles farão isso. Por favor não se preocupe. Kun relaxou, soltando seu aperto em Laura. Laura olhou curiosa para os cocheiros. Então, ela virou a cabeça para Green e perguntou: Senhor, você está dizendo que essas pessoas são servas do Sr. Zawai? Eles são mortos-vivos? Green assentiu com a cabeça e disse: Eles são. Jovem mestre recentemente subjugou-os. Com um método de refinamento de zumbis arcanos, eles se parecem com um ser humano normal. Na verdade, eles são mortos-vivos. Laura não suspeitou do que Green disse.
Havia muitos magos negros que usavam essa misteriosa magia negra. Havia até magias negras que poderiam refinar mortos-vivos. Embora não pudesse aumentar a classificação dos mortos-vivos, ainda poderia torná-los mais fáceis de usar. De fato, os magos negros no continente têm buscado várias maneiras de aumentar a classificação de seus mortos-vivos. Muitos magos negros estudavam farmacêutica e alquimia por essa mesma razão, mas era sem sucesso. Este método de refino de mortos-vivos que poderia ser usado para melhorar o nível de mortos-vivos através da alquimia, depois de tantos produtos fracassados, fez com que muitos magos negros do continente desistissem. Esses zumbis não eram tão assustadores quanto esqueletos, de modo que Laura não podia evitar olhar para eles com curiosidade. Atualmente, essas pessoas estavam ali de pé, sem expressão, depois de chegarem com as carroças. Gren imediatamente derrubou um grande barril de madeira e colocou-o no chão. Então ele abriu a tampa. Laura e Kun olharam para o barril e não puderam deixar de assentir. Ambos eram especialistas nessa área. Um olhar e eles puderam ver que a qualidade do óleo da fruta era grande. O óleo da fruta de Zauai era cristalino, sem purezas e sem odor. Era claramente um óleo de alta qualidade. Laura assentiu e disse a Gren: o senhor pode colocar a tampa de volta no barril. Por favor, aguarde um pouco enquanto recebo os pagamentos. Por favor, volte para dentro da sala. Gren assentiu, cobriu o barril e seguiu Laura de volta para dentro da sala. Viver em outro mundo. Capítulo 145. Depois que voltaram para a sala, Laura se virou e disse a Gren: a qualidade do óleo de fruta dos senhores está realmente além das minhas expectativas. Espero que o óleo que vocês produzirem no futuro possa ser novamente vendido para mim. Eu não sei se isso é possível. Gren sorriu e disse: claro, nós já tínhamos um acordo prévio. A senhorita Laura não deveria estar preocupada. O óleo de fruta que produzimos será vendido a você. Laura assentiu com a cabeça. Isso é bom. Depois que o senhor voltar, por favor, dê meus agradecimentos ao senhor Zauai. Gren sorriu francamente e disse: a senhorita Laura é realmente muito educada. Há também outros assuntos sobre o qual quero falar que inclui alguns negócios. Laura ficou surpresa por um momento. Senhor, por favor, vá em frente e me diga. Gren deu uma risadinha. Meu jovem mestre recentemente ouviu rumores de que as planícies de Lika estavam sob uma infestação de pragas, e que as planícies de Lika não serão capazes de produzir grãos neste ano. Você sabe se isso é verdadeiro ou falso? Laura ficou surpresa por um momento. Ela não achava que Zauai pudesse descobrir essa informação. Ela assentiu e disse: é verdade, também recebemos a mensagem. Desta vez, a infestação que ocorre nas planícies de Lika é muito severa. O tipo de praga não é reconhecido e tem uma capacidade reprodutiva muito forte. Para este ano, as planícies de Lika não serão capazes de produzir grãos. Ouvindo as palavras de Laura, Gren relaxou. Ele apenas pediu a Laura para ver como ela responderia e sentiu que ela estava sem reservas. Isso o fez se sentir aliviado quando disse: então os preços da comida aqui na cidade casa subirão. Laura forçou um sorriso. Irá. Senhor Kun, quando recebeu a notícia, imediatamente nos mudamos para estocar comida. Isso foi feito para estabilizar os preços dos alimentos na cidade casa, mas as outras empresas foram mais rápidas do que nós. Eles começaram a estocar grãos, então o preço em breve aumentará aqui na cidade casa e eu me preocupo com isso. Se seguirmos o aumento e aumentarmos nossos preços, então podemos de fato ganhar uma grande quantidade de dinheiro para nós mesmos. Mas como resultado, muitas pessoas na cidade casa irão sofrer. Se nós não aumentarmos nossos preços, então não seremos capazes de vender mais grãos. Então ela olhou para Gren. Por que o Sr. Gren pergunta isso? Laura não pôde deixar de se sentir um pouco animada. Ela quase se levantou. Com os olhos brilhantes, ela continuou: o Sr. Zauai tem comida. Kun também olhou com firmeza para Gren. Gren mostrou um leve sorriso. Temos em nossas mãos um pouco de comida. Depois de dizer isso,
Ele ordenou que 2 mortos-vivos seguissem segurando 2 sacos. Graham pegou os 2 sacos e os abriu, expondo os grãos de milho em um e a farinha de milho em outro. Senhorita Laura, esta é a comida que temos em mãos. O continente não viu esse tipo antes. Isso é milho, e isso é farinha de milho. Você pode adicionar água diretamente aos grãos de milho e cozinhá-lo como arroz, enquanto a farinha de milho pode ser usada para fazer pão. O jovem mestre escreveu os procedimentos para fazer isso. Ele passou a Laura um pedaço de papel. Laura e Kun olharam para os grãos de milho e a farinha de milho nos sacos. Eles estavam curiosos sobre como Zaoi foi capaz de produzir algo que eles não tinham visto antes. Laura imediatamente se recuperou, pegou o papel que Gray lhe entregou e leu atentamente. A abordagem do kernel do milho era simples, mas também um pouco mais duro do que o arroz de bambu. A farinha de milho era ainda mais simples. Laura entendeu como comer os dois. Laura pousou o papel e virou-se para Gray, perguntando: quanto milho o senhor tem? Gray esticou um dedo e disse: quase 1 milhão de quilos, mas não processado. Apenas algumas centenas de milhos foram processados. Laura andou de um lado para outro enquanto murmurava: Deus também me ajuda, Deus também me ajuda. Kun estava mais calmo que Laura naquele momento. Ele se virou para Gray e perguntou: quanto custaria o preço desses grãos? Laura ouviu Kun questionar e parou, virando-se para olhar para Gray. Ela também temia que o preço pudesse ser alto demais e que não poderia ser usado para ajudar a aliviar a crise alimentar. Gray sorriu um pouco enquanto dizia: o jovem mestre disse que não quer ver a cidade casa sofrer e não deseja ver as pessoas morrendo de fome. Embora o sabor não possa ser muito bom, o jovem mestre pretende vendê-lo pelo mesmo preço que o arroz de bambu. Claro, se você desejar vendê-lo a um preço baixo, nós também o venderemos a você por um preço menor. Depois de ouvir o que Gray disse, Laura fez uma reverência. Ela então endireitou e disse: em nome do povo da cidade casa, eu, Laura, gostaria de agradecer ao Sr. Zaoi. Desta vez, nossa loja Igambana não quer ganhar dinheiro, mas apenas para vender os produtos do Senhor, e agradecer ao Sr. Zaoi por ser justo. Gray forçou um sorriso com o coração pesado. Se eles contassem a Laura que foram eles que começaram a infestação de insetos, seria possível que a própria Laura pegasse uma arma e tentasse matá-lo. Gray acenou com a mão. A senhorita Laura é muito gentil. Junto com isso, depois de vender todos os milhares de quilos de milho, podemos fornecer 175 mil quilos de arroz de bambu todos os dias, até que a crise alimentar seja resolvida. Laura e Kun ficaram estupefatos. Eles não pensaram que Zaoi realmente forneceria 175 mil quilos de arroz de bambu por dia. Não foram apenas 175. Com essa quantidade de comida, o ducado de Purcell seria capaz de sobreviver à crise alimentar. Olhando inexpressivamente para Gray, Laura perguntou: Senhor, você não está brincando, certo? 175 mil quilos por dia. Gray assentiu: sim, 175 mil quilos por dia para ajudar a aliviar a crise alimentar. Laura deu vários passos para frente. Esta questão é muito importante. Antes, eu tinha um acordo com o clã Purcell de que se eu pudesse encontrar uma fonte de grãos, eu os informaria imediatamente para ajudá-los nesse momento difícil. Agora que o senhor está aqui para ajudar, acredito que esta crise será resolvida. Mas eu não posso levar todo o crédito por isso, então seria melhor se eu explicasse a situação ao clã Purcell. Gray sacudiu a cabeça e disse: senhorita Laura, por favor, não conte ao clã Purcell sobre isso. Se você lhes dizer, eles certamente irão para a Montanha de Pedra, e o jovem mestre não gosta muito de contatos com os outros. Especialmente o clã Purcell. Laura havia se esquecido disso antes. O clã Purcell colaborou com vários grupos e enviou um exército para lidar com Zaoi. Ela sabia que a melhor maneira de lidar com Zaoi era ser franco e honesto. Era inesperado que Zaoi ainda desejasse vender para o clã Purcell. Que Zaoi não gostaria de conhecer o clã Purcell, no entanto, era compreensível. Laura assentiu com a cabeça e disse: sim.
O senhor pode ter certeza, eu não vou deixar o clã Purcell perturbar o senhor Zawai. Mas este assunto, eu ainda tenho que dizer a eles para que eles não encontrem problemas futuros para o senhor Zawai. Embora o senhor Zawai não tenha medo deles, o inferno ainda se aborrece se ele estiver perturbado. Gren assentiu com a cabeça. Está tudo bem então. Além disso, gostaria de pedir à senhorita Laura para nos ajudar a preparar alguns sacos, pois, como você sabe, não temos nenhum. Com relação a isso, peço ajuda à senhorita Laura. Laura assentiu. Não se preocupe com isso. Meu armazém tem muitos sacos. Vou pedir para que alguns o carreguem imediatamente. Gren levantou-se e disse: desculpe incomodar a senhorita Laura. Mas fique tranquila, 3 dias depois você pode vir buscar os grãos. Laura assentiu, também de pé. Então, não tomarei mais tempo. Como a cidade ainda está nessa situação, estou ocupada demais para sair. Assim que o assunto for resolvido, eu irei imediatamente visitar e agradecer pessoalmente ao Sr. Zawai. Gren sorriu levemente. Embora o jovem mestre seja um mago negro, ele não quer ver os plebeus sofrerem. Para ser honesto, pela crise alimentar desta vez, o impacto sobre os nobres e os ricos não será tão grande. Sabemos que o Ducado de Purcell tem sua própria reserva de grãos, mas, por causa dessas grandes empresas, o preço dos alimentos subirá inevitavelmente. Isso causará dificuldades para os plebeus e muitos se tornarão escravos. Neste momento, o jovem mestre usou quase todos os campos para plantar arroz de bambu, na esperança de que os plebeus possam sobreviver a este período difícil. Laura suspirou e disse: sim. Esses civis agora convivem com as dificuldades do presente. Em face de tal coisa, e mesmo em tempos mais duros, outras empresas serão apenas uma máquina que sabe ganhar dinheiro. Elas não se preocupam com a vida e a morte desses civis. Gren olhou para Laura, dizendo: senhorita Laura, se é que chegou a hora de os plebeus venderem e se tornarem escravos, preste atenção a isso. Encontre aqueles que têm habilidades. Não importa que tipo de habilidade, contanto que sejam escravos, você deve deixá-los em seus destinos. Neste momento, o jovem mestre não tem mão de obra o suficiente e necessita urgentemente de tais artesãos. Laura não achava que Gren faria tal pedido. Ela rapidamente assentiu com a cabeça e concordou: bem, isso não é um problema. Eu vou ajudar o Sr. Zawai e prestar atenção. Depois de conversar, eles saíram do quarto. Do lado de fora, eles viram os funcionários da Igambana carregando sacos nas carroças de Gren. Assim que os sacos foram carregados, Gren virou-se para Laura: senhorita Laura, vou agora me despedir. 3 dias depois, a senhorita pode ir buscar a comida. Olhando para Gren de volta, Laura não pôde deixar de respirar fundo. Ela virou-se para Kun e disse: eu não achava que o Sr. Zawai tivesse capacidades tão grandes. Ele pode realmente produzir tanto alimento que resolveu nosso assunto urgente. Kun assentiu. Parece que o Sr. Zawai pode ter um poder misterioso próprio. Assim como os elfos, ele provavelmente poderia acelerar a maturidade das colheitas. Caso contrário, é impossível para o Sr. Zawai obter muita comida. Laura, lembre-se, esse assunto não deve ser divulgado por ninguém, senão isso será perigoso. Mesmo que o Sr. Zawai tenha um especialista, um guerreiro de 8º nível junto com ele, o 8º nível não significa invencível. Neste mundo, o 9º nível é a presença mais forte. Com seu método de acelerar a maturidade das plantas, seria mais do que suficiente fazer esses grandes clãs pedirem a um especialista do 9º nível que se livrasse dele. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.